Olá, pessoal do Nominantes Online, eu sou a professora Isa e hoje nós vamos fazer uma aula de física em que a gente vai fazer a introdução à eletrodinâmica. É uma matéria que cai regularmente no Enem e outros vestibulares por conta da gama de exercícios, né, e de aplicações que temos no dia a dia na parte de montagem de circuitos e por aí vai. Na introdução à eletrodinâmica, o principal conceito que a gente precisa ter, né, é o que é uma corrente elétrica, né, um dos principais conceitos, né. E quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem que ela é a carga em movimento. Então, lá, antes, né, a gente tinha estudado um pouco sobre a carga. O que é uma carga? Então, a gente tem ali, né, geralmente o elétron lá, bonitinho, parado. Aquilo dali é uma carga. Quando a gente coloca o elétron para se movimentar, a gente tem a criação, o surgimento de uma corrente elétrica. Então, quando os elétrons estão em movimento, nós temos corrente elétrica. E na física, ela é denominada por esse izinho. Então, toda vez que a gente tiver alguma questão que esteja falando igual a 10 amperes, por exemplo, onde ampere é a unidade, né, da corrente, nós temos que estaremos falando de corrente elétrica. Também, quando estiver escrito ampere, é corrente elétrica, se a gente estiver na dúvida naquela questão, ampere, corrente elétrica, e também a corrente elétrica, tá bom? E aí, vemos melhor esse significado ao a gente ligar dois polos de uma bateria. Então, assim, quando, por exemplo, se a gente tem um controle remoto, se não tem a bateria, não tem a pilha ali, não vai ter como criar um circuito no nosso controle para que de lá saia o sinal para ligar a TV. Então, imagine agora um circuito e a gente tem esse seguinte circuito aqui. Deixa eu colocar o meu apontador. Então, nós temos um circuito onde eu tenho essa bateria que eu vou chamar de U, que é a minha DDP. E quando eu coloco essa bateria, a corrente elétrica ela vai se movimentar ali. Então, ela se movimentando, surge uma corrente elétrica no meu circuito. E aí eu tenho duas coisas para falar com vocês. Que a gente sabe que o sentido real de uma corrente é os elétrons saírem do polo negativo e irem para o polo positivo. Então, aqui, ó, eu tenho o polo negativo da minha bateria, os elétrons, né, a carga, ela vai sair daqui e vai circular, né, vai contornar o meu circuito até chegar novamente no polo positivo. Mas o sentido convencional, que é o sentido que muitas das vezes a gente vai utilizar nos nossos exercícios, é o contrário. Nós temos que a carga sai do positivo e vai para o negativo. É um modo convencional, um modo que eles entenderam que vai ficar mais fácil da gente compreender e resolver os exercícios. Mas não faz tanta diferença, mas é importante a gente saber que existe o sentido real e o sentido convencional da corrente. Então, aqui vimos sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica como eu falei, né, ela é o fluxo de cargas que vai passar ali pelo condutor, pelo circuito. Ela pode ser calculada através da equação I igual a ΔQ sobre ΔT, tá? Então, toda vez que nós formos calcular alguma corrente, a gente vai assim, passou uma quantidade de carga por aquele fio, e durante um intervalo de tempo. Então, a gente vai conseguir encontrar quem é a carga, qual é o fluxo de carga que passou por aquele tempo. Então, encontraremos a corrente. Então, vamos olhar aqui para esse desenho aqui, onde nós temos por onde está passando, né, o condutor, o fio e por aí vai.
E aqui é uma seção reta desse fio. Então, se a gente olhar para ele, ó, as correntes vão estar passando. Então, assim, 2 segundos passaram 10 cargas por ali. Então, eu vou ter como calcular a quantidade. Se eu estou falando que passaram 10 cargas, então, passaram 10 cargas e durante 2 segundos, eu vou ter, então, que essa corrente é de 5 amperes. Então, com isso, a gente pode calcular a nossa corrente. Além disso, a gente tem aqui o gráfico onde eu tenho a corrente, a variação de corrente, pelo tempo. Então, se eu pegar a área, vou trocar aqui uma corzinha. Se eu pegar a área desse gráfico, então, isso daqui, ó, a gente tem que a área do gráfico é igual a variação de carga, tá? Aqui só cuidado, porque existem alguns, como eu falei para você, a gente está calculando 10 cargas durante um tempo de 2 segundos, né? Que foi o exemplo que a gente deu. Essa daqui vai ser uma corrente que não está variando, mas pode ser que as correntes variem ao longo do tempo. Então, esse gráfico aqui eu trago para vocês terem uma ideia que isso pode acontecer uma corrente que varia com o tempo. Então, a gente tem como calcular a quantidade de carga que passou nesse intervalo de tempo. Se no caso a corrente for contínua, Isa, o que vai acontecer? Então, se a corrente for contínua ao longo do tempo, a gente pode ter um outro gráfico, onde a gente tem I sobre T, e aqui o gráfico vai passar a ser uma retinha. De novo, nós podemos calcular essa área embaixo da curva, e também vamos encontrar quem é o ΔQ, quanto de carga passou ali. Beleza? Então, aqui nós vimos como calcular a carga, né, e entender essa questão do fluxo, né, de novo, que a gente já tinha comentado, mas onde a carga, ela tá fluindo através do meu condutor, do meu fio e por aí vai. Um outro elemento do meu circuito vai ser a resistência. Resistência é aquele elemento que é um condutor e que ele vai resistir, né? Resistir à passagem de corrente. Então, ele está ali de modo que fala assim, opa, será que essa corrente vai passar por aqui tranquilamente? Aqui não. Eu vou atrapalhar um pouco a passagem dela. E nisso que atrapalha é onde a gente tem os resistores, que são as lâmpadas. Quando a corrente passa ali pelo filamento da lâmpada, gera uma fonte de luz e por aí vai. Existem os principais, né? Como eu falei, existem as lâmpadas, existem todas as coisas que se ligam na tomada e que passa a corrente elétrica para ela funcionar, são resistores, né? E aí, a gente vai chamar o resistor desse elemento. Eles são conhecidos por também transformar a corrente elétrica, a energia elétrica em calor. E isso vai ser conhecido como efeito Joule. Como assim, Isa? Vai transformar a energia elétrica em calor? A gente vê isso em vários e vários equipamentos do nosso dia a dia que a gente utiliza. Primeiro, eu vou falar uma mais básica, de novo, a lâmpada, que é aquela lâmpada de antigamente, que é a lâmpada de tungstênio. Depois de muito tempo ligada, se você colocasse a mão nela, ela ia estar quente. Então, ali aconteceu alguma transformação no filamento, onde a energia elétrica virou luz, né? Foi transformada em energia onde a gente visível, que a gente possa ver, mas também acabou aquecendo a lâmpada. Existem o chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico existe uma resistência. Sabe quando queimou o meu chuveiro? Opa, eu posso, ao invés de comprar um chuveiro novo, eu posso apenas comprar a resistência que tem ali dentro do meu chuveiro, e eu vou poder ter um chuveiro novo sem ter que gastar muito mais, que resistência é mais barata que um chuveiro novo. Tem ferro de passar, secador de cabelo, e tudo isso utiliza a energia elétrica sendo transformada em energia térmica.
No circuito, a gente vai poder ver a resistência, né, através desse símbolo. Toda vez que tiver esse símbolo, eu tenho uma resistência ali. Existem alguns locais que vão colocar assim, olha, vão colocar uma bolinha e vão colocar um Rzinho dentro. Também estão dizendo que é uma resistência, mas aí ele vai indicar. Geralmente, quando tem essa representação aqui, eles não indicam que aquilo dali é uma resistência. Já está implícito que aquilo dali será uma resistência, beleza? E aí, com isso, a gente viu que existe uma corrente elétrica, a gente viu que existe a resistência do circuito, né? E existe a DDP do circuito, né? Que é a diferença de potencial entre os polos da bateria. Um é negativo, outro positivo, então vai ter essa diferença. E toda vez que a gente tiver no caso aqui, eu coloquei a lâmpada como sendo resistor e vai passar a corrente elétrica, vai passar uma corrente elétrica por ali e eu vou poder relacionar esses elementos do meu circuito. Então, eu tenho uma corrente, que a gente vai chamar de I, uma resistência, que geralmente a gente utiliza como se fosse o R, e a DDP, que é o U, sendo que alguns materiais, ele chama U de V. Então, U e V é a mesma coisa, tá bom? Então, a gente tem esses três elementos, onde, através da primeira lei de Newton, nós podemos relacionar eles. Então, nós temos U igual a RI, tá? Então, alguns locais, como é V, eles lembram dessa equação como quem vê, ri. Então, é um jeito da gente lembrar de como que qual dessas é essa equação, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer são as unidades, né? A unidade é muito importante. Então, nós temos que a unidade da DDP, ela vai ser volt, ou seja, o Vzinho, enquanto a resistência, a unidade dela é ohm, que é representado por esse símbolo aqui grego, e I é a corrente, onde a gente tem ela em ampere. Ampere, e é aqui representado pela letrinha A. Então, essas são as unidades do SI, tá? E essas unidades do SI são as que a gente utiliza. É muito difícil não estar nestas unidades. Se não tiver nessa unidade, o exercício vai mostrar para a gente como que vai fazer essa conversão, tá bom? A única coisa que pode acontecer é, por exemplo, aparecer uma corrente escrita 5 miliamperes. Só que milha é um prefixo, né? Então, isso significa 5 vezes 10 a menos 3 amperes. A gente também viu isso na aula de matemática. Então, a única coisa que pode acontecer é aparecer um prefixo ali junto com a minha unidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, continuando, nós temos também a primeira lei de Newton, de Ohm, desculpa. A gente tem que o R é constante e se essa resistência é constante, a gente considera esse resistor como se fosse um resistor ôhmico. E a gente tem, então, a seguinte equação, que a tangente de θ é igual sobre I, que é igual a R. O que é isso? Olha, se eu tiver um gráfico de U, né, a DDP, pela corrente, a reta terá que ser uma reta o meu gráfico, tá? E esse gráfico mostra como que é a variação de R, né? Se a gente for, que a gente pode calcular os pontos dele e encontrar R em cada ponto dessa reta. E, além disso, a gente pode encontrar se eles derem pra gente o θ, né? Quem é esse ângulo, nós podemos encontrar que tangente de θ é igual a R. Ou tangente de θ é igual a 1 sobre I, tá? E se ele não for constante, esse resistor não é ôhmico e deixa de ser uma linha reta, o gráfico, e passa a ser uma curva. Aí já
a gente consegue identificar. Já teve questões que a gente teve, olha, diga qual resistor não é ômico. A gente olhava para os gráficos e via qual que não era ômico, tá? Então, lembre-se, se R é constante, é um resistor ômico. Se R varia, é não ômico. E, além disso, o Ohm fez uma segunda lei, que ele diz pra gente características da resistência para que a gente consiga relacionar melhor se aquele condutor vai ter uma resistência maior, uma resistência menor e por aí vai. E aí a gente tem o seguinte, imagine esse condutor, ele tem uma seção transversal e a gente tem os seguintes detalhes dele. Nós temos que a área da seção transversal, então no caso esse daqui é um círculo, né, que está representado aqui em azul. Nós temos o ρ, que é a resistividade desse material que está relacionado com o material, e o L, que é o seu comprimento. Então, a gente tem, resistividade no material, ρ, a área da seção transversal. Então, nesse caso aqui, esse condutor de um círculo, a área, e o comprimento L do resistor. E isso tudo vai estar relacionado com R igual a ρ vezes L sobre A, tá? Então, o que acontece, Isa? O que isso vai dizer pra gente? Isso está dizendo pra gente o quê? Que quanto maior o comprimento do meu resistor, maior vai ser sua resistência. A minha área, quanto maior ela for, menor vai ser essa resistência. Isa, tá meio confuso. Então, assim, vamos pensar no seguinte. Imagina que você tá lá num show. No show lá, e aí o que acontece? Você tem as saídas de emergência daquele show, né? Do ambiente onde você tá, onde tá tendo show, sei lá, numa casa, num estádio. Às vezes tem show no estádio, né? Maracanã vive tendo show, né? Aqui do Rio. Então, se a saída de emergência for uma portinha pequenininha e tiver algum problema ali dentro, vai ser muito difícil todo mundo sair daquele lugar ao mesmo tempo. Então, a portinha, por ela estar menor, a resistência daquela portinha é muito maior. Mas se a saída de emergência forem portas cada vez maiores, então isso vai fazer o quê? Com que as pessoas consigam sair mais rápido dali. Então, a resistência daquela porta é menor. Então, quanto maior a porta, mais fácil de passar. A mesma coisa com o nosso condutor. Quanto mais grossinho for o condutor, mais fácil a corrente vai passar por ali. Beleza? Então, deu para entender sobre a área? Ah, mas Isa, e o L? O L tem alguma coisa? Tem também. Vamos fazer a mesma relação. Aqui no Rio, né, como eu falei, tem o Maracanã. E aí, as pessoas quando saem do Maracanã, tem as rampas, né? Quem tá muito lá em cima tem que descer pelas rampas. Quem tá mais embaixo tem menos rampa para descer. Mas quando as pessoas estão descendo pelas rampas do Maracanã, o que acontece? O trânsito fica lentozinho. Por quê? Porque como a rampa ela é bem menorzinha, é muita gente passando, existe uma certa resistência pelo aquele corredor ser muito grande. Então, quanto maior for o corredor, mais difícil vai ser das pessoas passarem, porque é mais estreito. Então, quanto maior for o corredor, se a gente for colocar o corredor cada vez mais longo, mais fácil, mais difícil vai ser a corrente passar por ali. Mas imagina, sei lá, uma porta. Vamos colocar a porta de novo. A porta, imagina que ela é um corredor bem estreitinho. Então as pessoas passam por ali e vão se abrindo, né? Então ali vai ser mais fácil das pessoas saírem. Então por isso que quanto maior o corredor, mais difícil vai ser a passagem. Quanto menor o corredor, mais fácil a passagem. Então aqui é isso. Quanto maior for o meu condutor, mais difícil, porque as cargas elas vão estar confinadas naquele corredor e andando. Enquanto, se aquele corredor for curtinho, elas vão sair desse condutor. Então, esse daqui
é a lei que traz pra gente essa relação do comprimento e da área relacionada com a resistência. E aí, e a resistividade? O que que tá falando ali? A resistividade, como eu falei, ela vai depender do nosso material. Então, se o material for um ótimo e excelente condutor, menor vai ser a resistividade dele. Se for um condutor bem ruinzinho, a resistividade dele vai ser bem alta, que a resistência dele vai ser maior a passagem de corrente por ele. Então, por exemplo, o ferro, né? Quando a gente tem um alumínio, por exemplo, uma chave. Já tentou colocar uma chave não tente, né? Mas assim, se você colocar uma chave na tomada, vai passar corrente por ali, porque vai sair um circuito. Mas se você colocar uma madeira, a madeira não vai passar corrente praticamente, né? Só se for uma corrente muito alta, mas nem assim vai passar, porque ela não é uma boa condutora. Então, a madeira, a resistividade dela é bem alta, enquanto a chave, né, que é feita de ferro, alumínio, aço, vai ter uma resistividade bem baixa. Então, a resistividade está relacionada com o material que é feito o meu resistor, beleza? E aí, a resistividade é dada na questão, né? Ou então, eles pedem para a gente encontrar a resistividade e vão dar os outros valores. E aí, com isso, a gente viu a primeira e a segunda lei de Newton e entendeu um pouco dos elementos do nosso circuito. Mas existe uma coisa que é chamada potência, né? A gente vê muito nos equipamentos de casa, quando eles falam de potência, né? E é o seguinte, quando a gente utiliza um aparelho, a gente gasta energia elétrica e a gente dissipa uma potência. E aí, quanto mais rápido a energia consumida, mais rápido será a minha potência. Então, por exemplo, chuveiros, né, as micro-ondas são equipamentos que têm potência muito alta. Por quê? Porque, por exemplo, o chuveiro, imagina, você tem que aquecer aquela água utilizando a corrente elétrica, a corrente elétrica que foi transformada, né, através do efeito Joule, e você tem que aquecer aquela água muito rápida. Então, você vai gastar muita energia elétrica, né, para transformar em energia térmica aquela água, né, e transformar aquela água em água quente. Então, a potência do chuveiro é muito alta, porque é um tempo muito curto para você utilizar bastante energia elétrica, né? E tem equipamentos que têm uma potência mais baixa. Se a gente for lá no equipamento de casa, a gente vê essas coisas, tem lá a potência do equipamento. E ultimamente também tem tido as classificações, né? Tem equipamentos que são classe A, que são classe B e por aí vai, que está relacionando o quão eficientemente aquela potência está sendo utilizada, tá? E aí, a gente calcula a potência através dessa equação aqui, onde a gente tem que a potência vai ser energia sobre o tempo. Então, a energia gasta sobre o tempo que ela foi utilizada. Então, um chuveiro, se a gente fica 10 minutos no chuveiro, por exemplo, com ele ligado quente, a gente gastou um monte de energia, então a gente consegue calcular a potência daquele chuveiro, beleza? A potência utilizada. E além disso, a gente tem também que a potência ela pode ser utilizada através da multiplicação da corrente pela DDP, né? Pela voltagem daquele equipamento. Então, a gente tem que P é igual a I vezes U, PU. Além disso, a gente tem na primeira lei de Ohm, né? Que U é igual a RI. Então, a gente pode utilizar U igual a RI e aplicar naquela equação. E também vamos encontrar que P é igual a U ao quadrado sobre R e P é igual a I vezes R ao quadrado, né? Se a gente tiver informações da resistência. Então, Isa, o que vai definir qual das equações a gente vai utilizar? O que vai definir é o que a gente tem no nosso exercício, né? Então, a gente vai ter que olhar para ele, se a gente tiver
uma corrente tiver DDP, nós vamos utilizar a potência. Mas em vez da DDP a gente tiver resistência, a gente vai utilizar P igual a IR vezes R ao quadrado, né? E por aí vai. Então, a gente vai ter que ficar de olho nos detalhes. Para a gente fazer essas questões, né? São questões principalmente de potência, que trabalha energia e tem muita aplicação. A gente tem bastante questões do Enem. E existem alguns exercícios resolvidos na nossa plataforma, então não esqueçam de entrar lá e ver, né, os nossos exercícios resolvidos, para que a gente consiga fixar esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante que sempre cai, tá bom? E, por fim, vamos cantar para a gente lembrar, né? Aí sempre é bom ter uma musiquinha para a gente lembrar. E essa introdução eletrodinâmica, ela também vai ter uma musiquinha. Desculpe a minha voz, eu não sou cantora, eu sou professora, graças a Deus, senão eu não teria uma carreira boa como cantora. Mas eu trouxe aqui para vocês que vai ser um resumo de todas as equações que a gente viu até agora. Então, nós temos o seguinte, vamos lá. Potência é energia sobre tempo, potência V² sobre R. Com V a gente ri, com P ri ao quadrado. Rho, LA é engraçado. Kit, piu, 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 piu. Então, aqui a gente tem a musiquinha e vocês podem ver que tem todas as equações que a gente viu até aqui. Então, às vezes, me ajudou em algumas questões, né? E eu espero que também ajudem vocês em algumas questões a lembrar, já que são muitas equações, né? Então, uma musiquinha para a gente ver se a gente consegue lembrar melhor dessas equações. Deixo aqui para vocês a frase de um provérbio chinês que fala o seguinte: não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo de apenas de ficar parado. Então, um dia de cada vez e façam questões, pelo menos nem que for uma por dia, vai ajudar a gente a lembrar um pouco sobre o conteúdo. E muito obrigada, gente. Bons estudos e até a próxima aula. Não esqueçam de olhar nossa plataforma.